Tava... Ui, agora tá gravando. Estava conversando com vocês ali, agora resolvi passar para cá para a gente fazer a gravaçãozinha básica aqui. Fazer uma revisãozinha tranquila aqui, mesmo porque como a nossa prova, então vocês vão ter mais de 24... Prova não, né? Desculpa. Atividade avaliativa. Como essa atividade avaliativa, então, eu vou fazer aqui um resumo do que a gente já tinha falado também em sala de aula, um pouco... Depois eu não preciso falar tanto que vocês fizeram nas atividades remotas, mesmo porque eu quero deixar para falar disso aí quando a gente voltar para a sala de aula, que a gente vai trabalhar muito aí ainda na parte de bioestatística também, então eu tenho algumas coisas para falar para vocês importantes. Então olha só, mas quando a gente pensa no quadro da epidemiologia, eu vou ter o quê? Todo aquele... Então a epidemiologia é uma disciplina que relativamente é nova também, porque eu vou ter o estudo tanto da frequência quanto determinante daqueles eventos que ocorrem dentro da nossa população de maneira geral. Então, tudo aquilo está relacionado ao quê? À saúde do indivíduo dentro de uma população. Então, o que ocorre? Essa epidemiologia ela vai estudar o quê? Aqueles pressupostos básicos que eu vou ter, por quê? A ocorrência, a distribuição desses eventos, ou seja, dessas doenças, desses problemas todos que a gente tem aí, eles não ocorrem ao acaso nem por acaso. Existe explicação. Isso aqui não surgiu do nada. Então, hoje a gente já consegue ter uma noção, mesmo porque a gente hoje tem parte de biologia molecular, então consigo estudar, eu consigo determinar, como por exemplo, como no caso da Covid, vou pegar muito aqui o exemplo de Covid-19, já que a gente até começou a falar no grupo aí. Se eu pego essa parte aí, o que ocorre? Se você pensa no caso do coronavírus, é uma doença que, claro, desde a meada lá de 40, 60 já foi descoberta. Mas agora, como você teve essa modificação da característica genética do Covid-19, se fosse algum tempo atrás, só para a gente descobrir a doença, iria levar pelo menos aí uns 3, 4 anos. Hoje não, hoje a gente já tem tudo isso aí ao nosso favor, que acaba com que a gente rapidamente consiga descobrir. Então, a gente tem que acabar com essas suposição de, claro que ainda estão em investigação, pode até ter sido uma guerra biológica e tudo mais, mas isso aí, ao meu ver, não tem nada de que alguém montou. Isso aconteceu com uma mutação natural mesmo do vírus aí, tá? E aí eu vou ter duas coisas para a gente ter a nossa classificação aí. Eu tenho a chamada epidemiologia descritiva ou a epidemiologia analítica. Quando eu penso na parte da epidemiologia descritiva, eu tenho o estudo da frequência dessas doenças e a distribuição desse evento. Como é que eles andam ali? Como é que eles vão chegar? A que maneira que eles vão chegar? E quando eu tenho a analítica, é o estudo dessas causas. Então, ou seja, eu vou ter um estudo de como é que isso ali foi causado. É uma parte bem mais melindrosa ali para a gente conseguir entender também. E aí, claro, né, quando eu penso na parte epidemiológica ali no Brasil, lá no início de 1903, quando a gente teve o primeiro sanitarista nosso aí, né, o médico Oswaldo Cruz, onde ele fez o quê? Todo o estudo epidemiológico aí daquelas doenças que estavam assolando o Rio de Janeiro naquele período ali, como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, para você ver. Peste bubônica altamente controlada, a varíola não existe mais, mas se a gente pensa em febre amarela, até hoje a gente tem casos de febre amarela ali, como a gente teve os casos de Mariana em Minas Gerais, que a gente teve aquele boom aí de febre amarela no Brasil inteiro. Claro que não se comparado ao que a gente está passando hoje, mas a gente acabou tendo aí. E isso ele fez o quê? Naquela época, 1903, através das chamadas o quê? Reforma sanitária. Então a gente conseguiu ter um controle naquele período. Hoje é bem mais fácil do que se você imaginar antigamente ali. E aí, claro, a gente teve a evolução disso aí no decorrer dos anos, né? Então a gente tem o quê? O estudo das epidemias que foram ocorrendo ao passar do tempo, o estudo daquelas doenças que são de agentes infecciosos e não infecciosos, e também o quê? O estudo de hábitos e condições fisiológicas que vem mudando com o passar do tempo. Então eu até brinquei um pouco com vocês e falei, os nossos hábitos hoje estão muito mais diferentes do que quando a gente pensa ali no meados da década de 60, 70, 80, onde as pessoas comiam mais coisas naturais. Então isso aí tudo acaba influenciando sim para que a gente também tenha doenças ou predisposições em alguns tipos de doença. E aí você tem o que? As suas aplicações. Quando eu penso em aplicações, claro, eu tenho a aplicação do quadro da epidemiologia dentro das doenças infecciosas, que são aquelas provocadas por bactérias, vírus, fungos, parasitas, né? E eu tenho também aquelas doenças que não são de fatores infecciosos, mas também estão dentro dessa característica aí epidemiológica, como que aquelas doenças que têm fatores genéticos, né? Eu tenho doenças como os cardiovasculares, como aquelas com fatores neurológicos ou de câncer, ou também pode incluir aí aquelas como causas externas, como acidente automobilístico, a parte de homicídio, ou até mesmo hoje do próprio autoextermínio, né? Como a gente conhece como suicídio também.
E aí, claro, eu tenho um estudo também do que? Das chamadas populações específicas. Quando eu tenho um caso das populações específicas, vocês lembram, isso aí foi até comentado em sala de aula. Eu tenho esses lados que eu tenho o quê? O lado clínico, que vão se preocupar com a saúde de um único indivíduo quando ele está doente. É o casualmente que a gente vai ter do médico. Você vai no médico, ele vai tratar da sua doença. E não pensando no quadro que, como dos epidemiologistas, que também são médicos, e outros profissionais da área de saúde, onde também incluem vocês, futuros biomédicos aí. Só quando eu penso no lado da epidemiologia, né, a chamada vigilância epidemiológica, ela não pensa no indivíduo de maneira em geral. O que ela vai estar fazendo aí? Ela vai estar pensando o quê? Na saúde coletiva da população, da comunidade, de uma área geográfica, de uma cidade, enfim. Eu estou pensando em algo que é bem maior. E aí eu coloco aqui embaixo para vocês, que eu também perguntei na sala, quem é mais importante? Os dois são importantes, depende muito de cada indivíduo. Se eu estou pensando no indivíduo que ele está doente isoladamente, é claro que o clínico resolve. Se eu estou pensando no indivíduo que ele está com uma doença onde outras pessoas já estão apresentando ou podem apresentar, eu tenho que entrar numa vigilância epidemiológica aí. Por exemplo, no caso de dengue, a dengue é importante o quê? O lado clínico, que é o indivíduo que já está doente, mas eu tenho que começar a avaliar porque ele é uma fonte de contaminação. Então, outras pessoas dentro de casa, na sua vizinhança, onde ele trabalha, também podem acabar ficando doentes também. Então, ou seja, o quê? Eu tenho que fazer uma vigilância epidemiológica para me saber se essa doença está ou não controlada ou fora de controle ali. Então, a gente vai ter aqui a gente muito se pergunta o que é saúde. Eu falei para vocês vários coisas sobre o que é a saúde, não é só a falta da doença, mas uma das coisas que a gente tem aí, que de 1948, mas que ainda é muito válida aí, quando eu penso em saúde é o quê? É um completo estado de bem-estar, não só físico, mas é físico, mental, social, e não só com a ausência da doença. Então a pessoa tem que estar trabalhando bem, ela tem que estar com a mente, né, produtiva ali, não está pensando negativamente. Então tudo isso acaba influenciando no fator saúde, né? À toa que se a gente for avaliar hoje dentro da nossa população, nesse período especificamente, eu acho que não tem ninguém saudável. Todo mundo está sofrendo com algum fator psíquico, estresse emocional, fadiga de ficar em casa, e assim vai pelo resto ali, né? Então a gente vai ter o quê? Que a saúde é o quê? É o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o meio ambiente de maneira em geral aí. E aí, claro, a gente vai ter o quê? A evolução das doenças infecciosas. Então, por que a gente fala de evolução das doenças infecciosas? Porque lá na década de 60 ali, as autoridades começaram a imaginar então que a gente teria o fim das doenças infecciosas. Por quê? Porque você começa a ter o desenvolvimento de vacina, você começa a ter descobrimento de não só do antibiótico como na penicilina, né, da bezetacil, mas de outros antibióticos também, e a melhoria no saneamento básico de maneira geral, que começa a espalhar, não estou falando só em nível Brasil, mas a nível mundial de maneira geral. Só que as coisas não saíram bem assim. A evolução dessas doenças infecciosas começaram a trazer alguns problemas. E, infelizmente, começaram a surgir coisas que antigamente não tinha. Como, por exemplo, poderia até ser que tinha, mas a tendência é que não sabiam e de lá para cá só vem piorando. Como o quadro que de infecção hospitalar, o uso de antibióticos de maneira exacerbada, então fez com que as bactérias começassem a criar mecanismos de resistência, começou a descobrir doenças que eram por agentes infecciosos que antes não se associavam, né? Pessoas que tinham úlceras. Então, depois foi descobrir que poderia ser provocado essas úlceras pelo Helicobacter pylori, pelo HPV, uma bactéria. Alguns tipos de câncer de colo de útero, câncer de garganta, câncer de pênis, câncer de pele, provocado pelo papilomavírus. Então, antigamente não sabia que era um câncer, mas não sabia que esse câncer era de um agente infeccioso. Então, tudo isso nos proporcionou então essas modificações aí. E aí, claro, a gente vê aquelas diferenças entre o que? As doenças emergentes, reemergentes, né? O que é uma doença emergente? Eu até boto aqui para vocês o exemplo de doença emergente que mais deu um boom nessas últimas décadas e foi a própria AIDS. Por quê? Eram aquelas doenças que há cerca de 20, 30 anos não existiam ou não eram registradas. Ou seja, ninguém sabia o que era e começaram a passar a ocorrer aí. Quando eu tenho as doenças chamadas de reemergente, são aquelas que há cerca de 20, 30 anos vêm cada vez mais aumentando sua incidência, como a gente tem um caso de dengue dentro da nossa população, da própria febre amarela. Ou também eu posso ter aquelas que já são, infelizmente, permanentes. Dentro da nossa população, a gente nunca conseguiu ter um controle total. Mais que a gente pense aí, no caso, a última doença aqui, do exemplo aqui, ó, Hanseníase, né? Antigamente chamado de lepra. Não tem gente falar, professor, não tem mais não. Tem. Inclusive, dentro do Distrito Federal, eu falei para você em sala, a gente está tendo um pequeno surto de Hanseníase dentro do Distrito Federal, principalmente aí no caso de Águas Lindas de Goiás também. Então, quando eu penso aqui
nos nossos conceitos específicos aqui. Infecção, contaminação, infestação. Quando eu penso em infecção, eu falei para vocês que é o quê? Quando eu falo em infecção, eu tenho penetração, multiplicação desse micro-organismo ou desenvolvimento em outros seres vivos. Quando eu penso numa coisa de estar contaminada, eu tenho a presença e multiplicação de bactérias, vírus, fungos em objetos inanimados. O que são objetos animados? Uma mesa, uma superfície. Então, essa superfície estar contaminada. E eu tenho a chamada infestação. Essa infestação, eu tenho presença de seres vivos. Normalmente são o quê? São parasitas em ambiente, só que eles não fazem a penetração, estão infestados. Então, a sua casa pode estar infestada de barata, sua casa pode estar infestada de piolho. Então, esse é um processo de infestação. Quando eu penso no processo de colonização, como é que eu falo na colonização? Eu tenho presença e multiplicação de micro-organismos, só que eles não têm a penetração para seres vivos e nem para objetos ali. Então, só está colonizado. A minha vias aéreas superiores pode estar colonizada por bactérias. Então, eu tenho bactérias nas minhas vias aéreas superiores, está colonizado. Outro exemplo aqui que acabei de lembrar. Deixa eu botar o dedo para cá, que a câmera está aqui. Outro exemplo aqui. Fui até o mercado, passei próximo de alguém que está com Covid-19. Eu posso ter a colonização desses vírus nas minhas vias aéreas superiores. Eles não vão penetrar até o meu pulmão, então eu não vou ficar doente. Agora, eu chego e vou em outro local. Vou num banco pagar uma conta, chego lá, eu espirro. Simplesmente o que eu estou fazendo, eu colonizei isso aqui e eu estou disseminando isso aqui e estou acabando contaminando outras pessoas. Eu mesmo não vou ter problema nenhum. Quem vai ter problema é aquelas pessoas que acabarem inalando esses micro-organismos e acabar tendo contato nas vias superiores, chegar até as inferiores e conseguirem se instalar nas suas células ali. Então, outra coisa que eu vou ter, o chamado período de incubação, que muito se foi falado aí, né, no coronavírus aí. Esse período de incubação é o tempo que eu tenho entre o processo de infecção até o aparecimento das primeiras, né, sintomáticas aí de uma doença. Então, quando a gente pensa em período de incubação dessa doença aí, ele pode variar de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. A gente tem mais ou menos uma média. Então, por exemplo, coronavírus aí eu sei que são de 2 semanas, mais ou menos aí 14 dias. E a minha preocupação seria, aqueles que já estão com a doença incubada, ele não está sentindo sintomas, mas ele está transmitindo para outras pessoas. Então, o que ocorre aqui? Veja a diferença. Na colonização, o vírus, a bactéria, seja o que for, ele está presente no meu corpo, mas só que ele não penetrou. No período de incubação, ele já entrou no meu corpo. Ele já está internamente. E a nossa preocupação que eu vou ter é o quê? O período de transmissibilidade, que é aquele período em que eu tenho o tempo que o indivíduo já pode transmitir a doença. Às vezes ele não está mais sentindo sintoma, mas ele ainda continua transmitindo. Por exemplo, sarampo. A gente preocupa com sarampo quando ele está lá no pico da doença. Na verdade, o período de transmissibilidade do sarampo é no final. Então, quando a pessoa deixa de sentir o sintoma, ele acha que, graças a Deus, já estou curado. Ok, ele já está curando, mas é nesse momento que ele começa a transmitir para os indivíduos que estão ali à sua volta ali. Então, o que a gente vai ter aqui? Quando eu tenho o chamado período prodrômico, essa aqui é o quê? É a fase em que os sinais e sintomas apresentados não são característicos daquela doença de maneira geral. Isso a gente chama de quê? De sintomas inespecíficos. O que são os sintomas inespecíficos? É aquele tipo de sintoma que parece com tudo, não parece com nada, como eu sempre brinco. Por exemplo, até coloquei aqui, ó, febre, dor de cabeça, dor generalizada no corpo. Quantas e quantas doenças apresentam esses mesmos sintomas iniciais aí? Então esse é o chamado período prodrômico. Então eu preciso ter o quê? Os sintomas específicos de uma determinada tipo de doença. E aí, claro, muita gente acabou confundindo. A gente até falou no dia da nossa live ali, que alguém chegou a perguntar, isolamento e quarentena. Eu tenho isolamento, que é o efeito do período da transmissibilidade. Pessoas, quando ela está em isolamento, ela já está com a doença, ela já está transmitindo para outras pessoas. Quando eu tenho um indivíduo em quarentena, que é o que a gente tem hoje, eu isolo o indivíduo para que ele não passe para outras pessoas. Ou aquele indivíduo que teve contato com alguém doente. Então você vai ficar apenas em quarentena. Não é à toa que muito se fala, ou muito se falou na verdade, hoje não se fala tanto. Você pode ter a chamada o quê? Quarentena voluntária. Se eu estou ou estive perto de alguém que hoje eu sei que está com determinado tipo de doença, eu deveria evitar de chegar perto de outras pessoas. Por quê? Eu posso ainda não estar sentindo sintomas, eu posso nem ficar doente, mas eu posso acabar transmitindo para outros indivíduos. Tranquilo? E aqui que a gente tem também fatores como o quê? Patogenicidade, virulência. Patogenicidade é a capacidade do agente de causar a doença. Quanto mais patogênico ele for,
mais perigoso ele é. Fator de patogenicidade do coronavírus, com certeza o Covid-19 é muito mais patogênico do que as outras cepas que a gente tinha anteriormente, até em meados aí de 2019, aí no meio do ano. Quando eu penso nesse fator de virulência, eu já tenho o quê? A capacidade do agente em produzir doenças altamente grave ou letal. Então, quando a gente fala em fator de virulência, não é só para vírus, pode ser também para outros micro-organismos. Então, quanto mais virulento ele é, maior o seu poder de matar ou ser altamente letal. O que a gente fala em letal? Aquele que você mal tem contato ali e já pode morrer logo que de imediato também. Então, eu tenho aí a chamada hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, né? O hospedeiro intermediário, ele não tem a doença até que chegue no hospedeiro definitivo, que é o quê? Quando eu vou ter todo o ciclo ali. Vocês devem estar vendo isso em parasitologia. Eu já vi em parasita, então vão vir na clínica ali. Então, quando eu penso no hospedeiro intermediário, ele não chegou a todo o ciclo ali do agente. Por exemplo, ali no caso da tênia. Tênia sólio, tênia saginata ali, né? Da solitária. Então, ele tem como hospedeiro intermediário, no caso suíno, bovino, que ele não desenvolve totalmente, e nós estamos no hospedeiro definitivo. Quando a gente engole a carne ali, ou um alimento contaminado, como uma folhagem, esses ovos vão chegar até o nosso corpo, ele consegue desenvolver até o seu ciclo final. E aí, claro, eu posso também ter o que? Os chamados reservatórios. É onde se desenvolve o agente até a chegada do hospedeiro definitivo. Então, o reservatório, normalmente, ele não vai adoecer. Hoje, como eu tenho uma preocupação, reservatórios muito comum que eu vou ter, parte principalmente de água. A água é um reservatório para grande parte dessas doenças aí, gastrointestinais de maneira em geral, tá bom? E eu tenho 4 coisas aqui que eu já tinha comentado com vocês já viram isso aqui na imunologia, mas só para a gente falar rapidamente aqui. Nós já estamos com 17 minutos de vídeo aqui. Não desliga ainda, não terminou não. Então eu vou ter o quê? Imunidade passiva, que é aquela, né, de forma natural, via transplacentária, leite. Eu tenho imunidade passiva de forma artificial, que eu vou ter aí através como do soro, tipo soro antiofídico aí para picada de cobra, que são outros organismos que acabam produzindo. Então, por que a gente fala em forma passiva? Porque não é o seu corpo quem produz, são outros organismos. No caso aí, voltando à atividade, a imunidade passiva naturalmente adquirida. Quando a criança toma o leite, ele já tem os anticorpos que foram produzidos pela mãe. Agora, quando eu tenho imunidade ativa, essa imunidade ativa de forma natural é quando você já tem um quadro de infecção. Lembra que eu acabei de falar agora para vocês? Muitas pessoas já podem ter tido contato com pessoas com Covid-19 e elas acabaram tendo um tipo de imunidade ativa de forma natural. Ela teve infecção, não necessariamente ela teve os sintomas, mas ela acabou se infectando, criou imunidade e não vai mais pegar aquela doença. Ou seja, está livre. Ou tem hoje o que eles estão tentando chegar aí para, no caso do Covid-19, que é a imunidade ativa, só que de forma artificial, que é através de quê? Das nossas vacinas ali. E aí, claro, a gente vai ter outras coisas importantes, como o quê? Medidas gerais de prevenção de doenças infecciosas, como o quê? Medidas em relação aos chamados susceptíveis. Então, aquelas pessoas que podem pegar essa doença, o que a gente vai fazer? Afastamento desse foco aí. Proteção mecânica individual ou coletiva aí. Então, ou medidas que eu vou ter internacional em caso de epidemia. Muito se tentou fazer essas medidas internacionais para evitar com que, no caso do coronavírus, chegasse a níveis pandêmicos, mas infelizmente a gente não conseguiu. Claro, higiene e educação sanitária. Hoje em dia, então, vamos pensar aqui de novo no Covid aqui. Afastamento do foco, estamos tentando ter. Proteção mecânica individual coletiva, uso de máscara, estamos tentando e está funcionando. Medidas internacionais, falhou, água abaixo. Agora o que a gente tem que preocupar? Parte de higiene e educação sanitária. Lavar as mãos, evitar de espirrar e colocar a mão toda hora no nariz. Estou colocando a mão no nariz aqui porque eu estou com uma crise alérgica, tá bom? Mas não é que eu estou doente, não. Pode ficar despreocupado que eu não vou passar para ninguém encostando. Aí não. Outra coisa que a gente vai ter então, né? A etiologia, o estudo das doenças. O que a gente vai ter que ter de importante aí? Saber a ocorrência da doença, em que fases que elas estão. Isso tudo são fatores epidemiológicos, isso é estudo de epidemias. Primeira coisa que eu deveria fazer é o quê? A preocupação maior na chamada o quê? Pré-patologia. Infelizmente, pensando em nível nacional, Brasil, uma coisa que a gente quase não se vê trabalhando em fatores de epidemiologia. Quando eu penso em vigilância epidemiológica, essa fase pré-patológica, normalmente, ela passa batido. Só vai depois que a pessoa já está doente. Por quê? Nessa fase de pré-patologia, eu tenho o quê? Detalhes sobre as características daquele agente, daqueles fatores de risco que a pessoa pode ter, a intensidade da exposição do indivíduo a determinado tipo de doença, a sensibilidade que ele tem. Então, ou seja,
como é que está o seu sistema imunológico e as condições do ambiente onde ele vive. Tudo isso eu estou pensando em quê? Antes do indivíduo ficar doente. Falhei. Se eu sair da pré-patologia, claro, eu vou entrar diretamente na fase o quê? Da doença. É a fase o quê? Patológica. Aí, se eu já tenho a doença instalada, o que eu vou pelo menos tentar fazer? Processos que vão ocorrer dentro do corpo e a sua resposta às infecções. Aí eu vou começar a estudar e ver logo como é que eu consigo tratar esse indivíduo ali. E tentar fazer o quê? Adotar critérios de diagnósticos específicos rápidos. Exemplo hoje, quando você tem esses testes rápidos aí, como está tendo hoje no Distrito Federal, ele não é totalmente específico, dependendo da fase que o indivíduo tiver, como ele ali, estou pensando em imunologia, antígeno anticorpo, pode ser que dê os chamados falso negativo. O indivíduo está doente e ele não consiga detectar. Então isso aí é um problema para nós aí. Mas, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, tá bom? E, claro, o que eu vou pensar então? Se eu não estou pensando na doença, eu poderia pensar no quê? Na fase preventiva. Então, se eu penso nessa fase preventiva, eu vou dividir elas em duas etapas aí, fases primárias ou fases já secundária. Essa fase primária, eu estou pensando em quê? Em uso de quê? Principalmente de vacina, de preservativo, para evitar a doença, muito melhor. Passei dessa fase preventiva primária, então vou acabar entrando nessa fase secundária. Visa pelo menos o quê? Um diagnóstico imediato, assim que o indivíduo começa a apresentar os primeiros sintomas, e também fazer o quê? Um tratamento para evitar essa prevalência da doença. Só que hoje nós também temos um grande defeito que não é só do governo, mas também nosso. Nós temos um hábito hoje que a gente só procura hospital, rede pública, rede privada, enfim, quando você já está com a doença num trem, quando já está arrochado. Poucas pessoas têm essa preocupação. E quando a gente pensa em pessoas assim, já vem logo na cabeça de hipocondríaco. Não pode sentir nada que já está procurando médico. Essa pessoa, claro, depende muito do indivíduo, mas de maneira geral, ela não está errada. Deveria se procurar sim, tá bom? E aí, claro, eu tenho aí as diferenças que a gente já começou, como quadros endêmicos de surto, epidemia, pandemia, quadro pandêmico, onde eu vou ter, né, uma doença já fora de controle em mais de um continente aí. Eu tenho um quadro endêmico onde você tem uma doença existente. Ela é constante em um determinado lugar. É um quadro de endemia, tranquilo, dá de controlar. É algo que é comum. Quando eu começo a ter os surtos, eu tenho um quadro de epidemia, só que ela é súbita e geograficamente limitada. Eu tenho um surto de uma doença em determinado local, como assim, no PSUL. Só que isso aí começou a sair de controle, então eu entrei no quadro de epidemia. Então eu já tenho uma doença que vai se transmitir mais intensamente e acima daqueles níveis que são normal e esperado um determinado ou local ou período de tempo. Então hoje, se a gente pensa na dengue no Distrito Federal já tem 2 anos, nós estamos sim num quadro epidêmico, está fora de controle sim, está nos locais. Que local? Todo local tem, só que uns mais do que os outros. Mas então nós já estamos sim no quadro epidemiológico aí desse tipo de doença aí. E aí, claro, a gente vai ter que ter o quê? A preocupação nos tipos de ações. Que ações? Primárias, secundárias ou terciárias? Quando eu penso nessas ações que são primárias, elas são aplicadas ainda em fases que estão anteriores ao início biológico da doença. Então, estou pensando em quê? Em pré-patologia. Quando eu já tenho aquelas ações que são secundárias, elas são aplicadas logo após o início da doença. Por quê? Porque se eu deixo chegar em fases terciárias, elas vão tentar fazer o quê? Viso, de maneira geral, incluir medidas que são recomendadas, mas que já são muito mais avançadas, onde o indivíduo já está com sequelas, onde eu vou ter que fazer um processo de reabilitação para que ele volte ao normal. Um acidente vascular cerebral, por exemplo, que eu coloquei aqui. Isso eu já estou pensando aqui em ações terciárias. O indivíduo, às vezes, ele não morre daquela doença, mas ele vai ter sequelas. Essas sequelas podem ou não ser permanentes aí, tá? E aí eu tenho 5 níveis, para a gente finalizar aqui, dessas prevenção de saúde. Promoção da saúde. Quando eu vou fazer a promoção de saúde, eu tenho o quê? Educação sanitária, uma boa alimentação, nutrição adequada, isso aí tudo, eu estou pensando em promoção dessa saúde. Ou eu já vou ter aquela segunda fase, que é da proteção já específica. Eu vou ter a fase de vacinação. Então, eu estou protegendo especificamente a população de determinado tipo de doença. Eu sei que o período de gripe é em tal mês, então 1, 2 meses antes, eu já faço a vacinação da população para prevenir isso aí. Passou disso aí, então pelo menos tem que ter o quê? Um diagnóstico específico, um diagnóstico que seja altamente... esqueci a palavra, depois eu volto, porque senão eu vou ter que cortar no vídeo aqui. E eu tenho isso o quê? No tratamento quanto antes precoce ali. Então esse diagnóstico aqui eu vou ter que ter o quê nesse tratamento? Exames periódicos de saúde ou autoexame. Não é comum dentro da nossa população.
Então, só que, às vezes eu vou ter que fazer o quê? Intervenções médicas ou cirúrgicas o quanto antes. Quantos e quantos indivíduos aí, é isso que eu ia falar aqui, esqueci o nome. Quantos e quantos indivíduos, às vezes, descobrem um câncer numa fase inicial, necessariamente precisam da rede pública, e esse diagnóstico de tratamento precoce acaba sendo falho. Quando o indivíduo vai ser atendido, ele simplesmente já está numa fase muito mais adiantada da doença e acaba tendo as sequelas maiores. Então, ou seja, isso aqui entraria na parte 4, que é o quê? Limitação desses danos aqui. Então, o que ocorre? Nessa limitação dos danos, eu tenho que ter o quê? Tratamento médico ou cirúrgico adequado o quanto antes. Por quê? Senão, novamente, a gente volta à história da reabilitação. Eu vou ter que fazer o quê? Tentar reabilitar esse indivíduo porque ele já perdeu um membro, já perdeu não sei o que, ele já está com atrofia em algum local, ou seja, complicou. Tá bom? E assim eu finalizo aqui a nossa parte e eu vou fazer outro vídeo aqui para não ficar muito grande. Eu já explico o restante aqui para vocês. Valeu!